quero falar nessa manhã de dois homens que Deus não desistiu. Quero falar nessa manhã desses dois homens que viveram mais ou menos 100 anos de diferença um para o outro. E é uma história que se coliga através de uma planta. E como esse Deus, ele é maravilhoso. Eu quero falar sobre Elias, que viveu mais ou menos 850 anos antes de Cristo. Eu quero falar sobre Jonas que viveu ali mais ou menos 750 anos antes de Cristo, ou seja, uma diferença dos dois aí de mais ou menos 100 anos. E esses dois homens, pode continuar aí, esses dois homens, profetas que Deus usou, Deus não esqueceram deles. 1 Reis capítulo 19, verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, uma planta, e pediu em seu ânimo a morte. Ele disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Este homem, Elias estava fugindo. Depois eu vou dar o contexto histórico disso tudo. Um outro homem chamado Jonas, que também estava fugindo, mas numa situação bem diferente. E nesses dois casos, teve uma planta que coliga essas histórias. Jonas capítulo 4, verso 6 ao verso 8. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, a fim de o livrar do seu desconforto, que o sol era causticante. E Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Verso 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, ao amanhecer o dia, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental abrasador. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu também a morte. Os dois aqui pediram a morte, né? Tanto Elias como Jonas. Ele disse: melhor é morrer do que viver. Então veja, meus irmãos, que existem momentos na vida em que Deus nos leva debaixo de uma sombra, ou para debaixo de uma sombra. Aconteceu com os dois, Elias e Jonas. Às vezes a sombra é para descanso, às vezes a sombra é para proteção, às vezes a sombra é para provisão. Mas existem momentos em que Deus nos coloca debaixo de uma sombra para revelar aquilo que está escondido dentro do nosso coração. A Bíblia apresenta dois profetas extraordinários, Jonas e Elias. Dois homens usados por Deus, dois homens que ouviram a voz de Deus, dois homens que realizaram milagres, dois homens que se sentaram debaixo de uma planta, dois homens que desejaram morrer, dois homens que conversaram com Deus. Os dois foram visitados pelo Senhor Deus, mas havia uma diferença fundamental entre os dois. Elias estava ferido, Jonas estava endurecido. Jonas precisava de correção, Elias precisava de consolo. E Deus sabia exatamente como tratar cada um deles, porque Deus nunca trata apenas os sintomas, Deus sempre trata as raízes. O mesmo Deus que enxuga lágrimas também confronta pecados. O mesmo Deus que consola os cansados corrige os endurecidos. Irmãos, Elias, para você entender agora no contexto que eu estou dizendo, Elias viveu durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel, um dos períodos mais sombrios espiritualmente falando. O rei Acabe havia casado com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher interferiu no reinado, interferiu também na espiritualidade do povo de Israel, e eles começaram a esquecer de Deus e começaram a adorar ídolos e outros deuses.
E os profetas naquela época estavam sendo perseguidos e mortos. Uma nação que estava distante de Deus. Então Deus levanta Elias praticamente sozinho para confrontar uma geração. E lá no Monte Carmelo houve um confronto, que não dá muito tempo de falar sobre isso, onde Elias sozinho faz um desafio aos profetas de um Deus chamado Baal. E desse desafio era que eles colocassem holocausto, colocassem ali um cordeiro, colocassem o animal, e eles oferecessem ao Deus deles, Baal, o sacrifício. E o Deus que respondesse com fogo, ou seja, se descesse fogo do céu, o Deus que respondesse, esse era o Deus verdadeiro. Porém, esse desafio foi aceito. Esses 450 profetas de Baal lá estavam. E a Bíblia fala que eles ficaram praticamente a manhã inteira orando para ver se o fogo descia do céu para queimar aquela oferta, mas não queimava nada, nada acontecia. E Elias estava observando, Elias contra 450, e a nada acontecia. E já ao cair da tarde, Elias fala: olha, grita mais alto, quem sabe o Deus de vocês está dormindo. Elias começou a afrontar os profetas de Baal, porém nada aconteceu. Então chegou a vez de Elias, e Elias desafia mais um pouco. Ele pede para jogar água, bastante água em cima daquela oferta. Ele ora a Deus, e o fogo desce e consome aquele holocausto. A presença de Deus foi marcante ali. Mas interessante que logo depois dessa vitória, uma das maiores vitórias espirituais registradas na Bíblia, logo depois dessa vitória, Elias enfrenta a maior crise emocional do seu ministério. Não importa qual é a sua situação, em que situação você viveu, Elias teve a presença de Deus muito forte. Ele conseguiu provar para o povo de Israel que eles estavam distantes de Deus através desse sinal. Porém agora, essa esposa do rei começa a perseguir ele, Jezabel, e queria matá-lo. Então tem uma lição para a gente aqui: nem toda vitória pública elimina uma batalha privada. Quantos de nós temos batalhas dentro da gente que ninguém sabe? Ninguém sabe, não é? Eu até falei num dos cultos aqui que eu vi um registro na internet, uma foto ali na 23 de maio em São Paulo, que tem o Vale do Angabaú, né? E alguém fez uma foto dos carros passando, e em cima de cada carro colocaram um balãozinho, e nesse balãozinho colocou o sofrimento daquelas pessoas de cada carro, né? Meu filho está doente, estou me separando, estou não sei o que. Então cada pessoa dentro daqueles carros tinha um problema. E às vezes a sua vitória ela é pública, mas isso não vai limitar ou eliminar uma batalha privada. Elias teve muitas vitórias, mas era o pior momento emocional dele. Há pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. Não muito distante, já aconteceu várias vezes comigo, de eu subir nesse altar e pregar às vezes aquilo que eu precisava ouvir. Mas como a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que fala não só com quem está ouvindo, mas fala também com o mensageiro. Muitas vezes eu fui alcançado por essa palavra. Há pessoas que lideram multidões, mas dormem em lágrimas. Há pessoas que pregam esperança aos outros, enquanto lutam para manter as suas própria esperança viva. Esse é o cenário, eu vou me aprofundar um pouco mais nisso. É o cenário que estava acontecendo com Elias. Mas um outro homem, uma diferença de 100 anos antes, acontece uma história que eu quero ligar essa história na realidade a uma planta, não é? Um outro homem chamado Jonas, que viveu numa época diferente, onde a Síria era a maior ameaça a Israel. E aí Deus fala com este homem. Existia uma cidade chamada Nínive, uma cidade muito cruel, violenta, perversa. Os assírios eram conhecidos pelas suas atrocidades, pelas suas violências, quanto os povos que ele conquistava. E um dos povos que foi conquistado é exatamente o povo de Deus, o povo de Jonas.
Mas quando Deus manda Jonas pregar para Nínive, ou seja, para aquelas pessoas que moravam lá, havia dentro de Jonas um senso de justiça humana. Ele tinha raiva daquele povo, porque aquele povo era dominado pelos assírios, e o povo de Deus sofria na mão daquele povo. E quando Deus fala, você vai pregar para eles, ele foge, não porque ele tinha medo, mas ele foge porque ele conhecia o coração de Deus. Ao invés de ele pegar o navio, né, ele desce no porto em Jope. Ao invés de ele pegar o navio em Jope que ia para Nínive, ele pega o navio que ia para Tarsis. Totalmente diferente. A história é muito grande, eu quero fazer um breve relato. E nesse navio deu muito problema, a tempestade veio, Deus agitou o mar e começou a naufragar. E ali os marinheiros lançaram sorte para ver o que estava acontecendo, porque todas as cargas foram jogadas fora para ficar leve, mas a coisa continuava ruim. E quando lançaram sorte, caiu em Nínive, em Jonas. Quem é esse cara? Vamos procurar essa pessoa. E lá estava ele no porão dormindo. Quando acontece isso, Jonas entende que aquilo que está acontecendo era algo extraordinário, não era coisa normal. E aí Jonas disse: olha, eu sei porque veio sobre isso, porque veio essas coisas todas. Me lance no mar que isso vai acabar. E quando foi lançado no mar, um grande peixe engole Jonas. Ele passa 3 dias no ventre daquele peixe. Ele ora a Deus para que Deus liberte ele, porque aí sim ele iria para Nínive, ele diz. Mas ele vai pregar em Nínive. Então Jonas queria fugir porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que os ninivitas iriam se arrepender, e se ele se arrependesse, Deus iria perdoar. E Jonas não queria perdoar aquele povo. Jonas não queria que eles fossem perdoados. Então agora sim, entrando na palavra de Deus, que você entendeu todo esse contexto. Em primeiro lugar, Elias nos ensina que até os grandes homens se cansam. 1 Reis 19, verso 4. Elias, quando vem dessa batalha que eu falei para vocês, que ele é perseguido por Jezabel, ele perde a morte. Ele diz: Senhor, basta, eu quero morrer. 1 Reis 19, 4. Elias não estava em pecado, Elias não estava em rebeldia, Elias estava esgotado. Elias tinha uma enorme diferença entre um coração rebelde e um coração cansado. Depois de enfrentar os reis, enfrentar falsos profetas, enfrentar uma nação inteira, ele chega no seu limite, senta-se debaixo de um zimbro e pede para morrer. E o que Deus faz? Deus não condena Elias, Deus não acusa Elias, não humilha Elias. Primeiro Deus faz ele dormir, depois Deus o alimenta, depois Deus o fortalece. Só então depois Deus fala do propósito. Eu quero te mostrar quem é esse Deus nessa manhã. Aleluia. Salmo 103, verso 14 diz assim: pois Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece a nossa estrutura, e lembra-se de que nós somos pó. Quem está cansado não precisa de condenação, quem está cansado precisa de restauração. Antes de restaurar o ministério de Elias, Deus restaurou Elias. Segundo lugar, vamos falar de Jonas. Antagonicamente, Jonas nos ensina que é possível estar na obra de Deus com o coração errado. Jonas 4, verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou irado, porque ele fez uma conversa com Deus. Senhor, e se lá tiver 10 pessoas que vão se converter lá? Ele começou a falar um número alto, foi baixando, e Deus falou: eu não vou destruir. E se tiver um, eu não vou destruir. O resultado não era esse que Jonas queria. Jonas queria que Deus fizesse uma vingança, que Deus acabasse com aquele povo. Mas como o povo se converteu, ele se indignou. Jonas pregou, Jonas obedeceu. Ou seja, como eu estou dizendo, é possível você estar na obra, mas estar com o coração errado, a motivação é errada. Irmão, todas as vezes que nós vamos fazer alguma coisa, em tudo em nossa vida, seja nos negócios, seja na igreja, seja na sua vida, pergunte para você mesmo qual é a motivação, o porquê você está fazendo aquilo. Quando você achar a verdadeira motivação, você não vai se enganar. O Espírito Santo vai te mostrar se você está no caminho certo ou se você está errado. Qual é a motivação? E às vezes você está fazendo a obra de Deus com o coração errado.
Jonas estava assim. Jonas pregou, Jonas obedeceu. Porém, Jonas viu ali um avivamento, mas o seu coração estava desalinhado com o propósito de Deus. Deus queria salvar aquela cidade. Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. A cidade inteira havia se arrependido. Mais de 120 mil pessoas foram poupadas. Porque a sina era a destruição, a morte. Mas Jonas não estava celebrando vidas transformadas. Não. Jonas estava muito irritado. Jonas não estava feliz por aquele resultado. Jonas estava questionando Deus. Jonas queria que Deus destruísse. Mas ele vai para uma sombra. Quando uma planta produz mais alegria que uma alma salva, alguma coisa está errada. Quando ele vai descansar, nasce, Deus faz nascer um zimbro que cobre a cabeça dele, cobre o corpo dele. Ele estava exausto, ele ficou feliz por aquele zimbro. Mas ele estava feliz porque Deus havia salvo aquelas pessoas. Tem um versículo na Bíblia que diz que a veste não é mais que o corpo. Às vezes nós estamos dando valor para coisa que você, quando morrer, não vai levar absolutamente nada. Absolutamente nada. Tudo passa e você não vai levar nada. E Jonas, ele fica feliz porque agora aquela planta estava dando sombra para ele. Mas a planta produziu mais alegria do que 120 mil pessoas salvas. Jonas amava mais sua opinião do que as pessoas. Amava mais a sua justiça do que a misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, Deus usa a mesma sombra, a sombra que tratou Elias e a sombra que tratou Jonas. Deus usa a mesma sombra para necessidades diferentes. A árvore que Elias contemplou foi um abrigo para ele. A planta que Jonas foi uma sala de aula para ele. Para Elias a sombra trouxe descanso. Para Jonas a sombra trouxe conforto. Para Elias a sombra trouxe um refrigério. Para Jonas a sombra trouxe uma revelação. Hebreus capítulo 2 e verso 6 diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Você é filho, amém? Então você pode ser açoitado. Amém? É. O Deus que alimenta Elias, olha que coisa interessante, é o mesmo Deus que confronta Jonas. E os dois estavam numa sombra. Porque o amor sem correção produz imaturidade. A correção sem amor produz feridas. Entendeu? Eu fiquei muito tempo para entender Efésios capítulo 6. Fiquei muito tempo sem entender um outro texto na Bíblia que fala: vós pais, corrigi os vossos filhos com vara. E a Efésios capítulo 6 fala que vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos. Eu falei, como é que alguém vai corrigir o filho com vara e aí não vai provocar ira? Não estou entendendo esse negócio. Muito tempo. E uma vez recebi um convite para participar de uma palestra de um escritor chamado Sam Tiba. E ele escreveu vários livros, não é? E um dos livros, me fugiu o nome agora, ficou um best-seller. Quem ama corrige, uma coisa assim, não é? E ele, na palestra dele, disse: olha, quando seu filho faz alguma coisa errada e você vai lá, grita, põe o dedo, pega o chinelo e dá, você não está corrigindo o seu filho. Você está espancando o seu filho. A sua raiva naquele momento está sendo aliviada através daquela surra. Mas há um exercício, se você deixar passar aquele momento, e depois você chamar o seu filho, conversar com ele: filho, você fez isso, 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 e agora você vai levar umas palmadas por causa disso, disso, disso. As pessoas da plateia falaram: aí fica difícil, né? Não é? Passou a raiva. O Deus que alimenta Elias é o mesmo Deus que confronta Jonas. Porque o amor sem correção produz imaturidade. A correção sem amor produz feridas.
Isso aconteceu com os meus filhos em casa, né? E às vezes eu dava uma cintada, uma chinelada sem ter vontade. Eu esperava passar, né? Aquilo doía mais em mim do que neles. Mas depois vinha para mim solução. Pai, o Senhor me perdoa? Nós já estamos entendendo qual é o propósito de Deus. Tem pessoas revoltadas com correção porque não percebeu o que é o amor. Tem muitas pessoas que não entenderam que Jesus te ama. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas só pregam bênção, só pregam prosperidade, só pregam cura, não que Deus não faça. Mas nós não estamos levando pessoas a entenderem que o Evangelho é muito mais que isso. O propósito de Deus em nossa vida é muito mais que isso. Em quarto lugar, o Deus que fez a planta crescer foi o mesmo Deus que fez ela secar. Jonas capítulo 4, verso 7. Jonas estava regozijando pela planta, feliz porque ele estava na sombra, nervoso porque Deus havia salvo aquele povo. Aí sabe o que Deus faz? Deus vai e manda um verme que corta aquela planta e acaba com aquela planta. E quando ele acorda, ele está no sol. E aí ele ficou nervoso. Foi Deus quem fez nascer a planta. Foi Deus que enviou o verme. Foi Deus que permitiu que a sombra desaparecesse. Jonas 1:21 diz: o Senhor os deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É assim que Ele faz. Amém, queridos? Mas Deus queria que ele amasse. Deus queria que ele amasse o abençoador. Tem gente que só quer a bênção, mas não ama o abençoador. Quantas pessoas foram curadas por Jesus, mas não caminharam por Jesus? Tem um exemplo muito claro. Jesus cura 10 leprosos, pessoas que estavam à margem da sociedade, que nem poderia ficar na cidade, ficavam fora da cidade, não tinha contato com as suas famílias porque era contagioso, estavam realmente largados para morrer às mínguas fora da cidade. E eles se encontraram com Jesus e foram curados. Quem voltou para agradecer? Ou seja, quantos voltaram para agradecer Jesus? Quantos? Tem gente que não entende isso, não é? Aquilo que Deus remove das suas mãos nunca será maior do que aquilo que Ele deseja colocar no seu coração. Às vezes Deus vai tirar a sombra. Deus vai te tirar essa sombra, porque o propósito que Ele tem com você é muito maior. Aleluia. Deus vai remover aquilo que Ele precisa remover para colocar no seu coração o amor dEle. Às vezes Deus não envia um exército para nos corrigir. Ele enviou apenas um verme para corrigir aqui, nesse caso específico de Jonas, para tocar na raiz do problema, não é? Em quinto lugar, Deus estava interessado no profeta, não na planta. A planta era temporária, o coração era eterno. O zimbro não era o foco, a restauração de Elias era. A planta estava ali momentaneamente, mas o coração desses homens estava ali para muito tempo. E às vezes nós ficamos apegados em tantas coisas passageiras da nossa vida. Às vezes Deus nos dá a condição, eu sempre brinco aqui, né? Que às vezes Deus mantém pessoas no limite, porque se Deus for abençoar muito aquela pessoa, a primeira coisa que vai acontecer, aquela pessoa vai se afastar de Deus. Primeira coisa, não é? Eu sempre brinco, né? Se você tiver condição de comprar um iate do Roberto Carlos, né? De repente o Lady Laura 3, né? Acabou. Nunca mais ele vai estar na igreja, porque na realidade ele vai ficar fora, curtindo as suas coisas. De repente não vai se lembrar de Deus. Mas quando Deus tem um propósito, e um propósito é maior que tudo isso, pode ter certeza que Deus vai trabalhar na sua vida para que você entenda esse propósito. Elias e Jonas dentro de nós existe. Temos o Elias e temos o Jonas. Existem dias em que nós somos Elias,
Existem dias que nós estamos cansados, feridos, sobrecarregados, sem força para continuar, precisando ouvir Deus dizer: levanta-te, come. 1 Reis 19, verso 7. Levanta-te e come, porque muito comprido está o teu caminho. Mas existem dias que nós somos Jonas, estamos críticos, amargurados, estamos irritados, incomodados, porque Deus está sendo bom com pessoas que nós julgamos que não merece. Sim ou não? Mas como é que pode aquela pessoa estar sendo abençoada e eu, não é, sou melhor que essa pessoa? Como pode acontecer isso? Não é? Nós incomodamos muitas vezes porque Deus está sendo bom com pessoas, porque nós não julgamos a graça de Deus. Nós julgamos que aquela pessoa não merece a graça, mas a graça é exatamente isso, é o favor não merecido. Nós somos salvos pela graça, diz a palavra de Deus, que não vem de nós, não vem das obras, porque se você fosse bonzinho e fizesse boas obras, você seria salvo. Não, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus. Mas a graça é o favor não merecido, que ela cumpre o seu papel em Jesus Cristo, termina na cruz do Calvário a obra redentora e renova pela ressurreição ao terceiro dia. E Jesus disse: eu vou para meu Pai, mas mandarei o Consolador até que eu venha, que há de vir sobre vós. Então, queridos, entenda que a graça de Deus não trabalha segundo o seu pensamento. O juízo e o valor de Deus não está na sua régua, porque se nós medíssemos as pessoas com a nossa régua e medíssemos nós com essa régua, nem a gente caberia nela. Sim ou não? Eu por muitos anos não entendi porque na ceia muitos pastores falavam para examinar-se o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice, não é? E alguns diziam: olha, você não pode ter pecado. Já começava a mentir, porque a palavra de Deus diz que se nós não tivermos pecado, nós somos mentirosos. Todos nós pecamos. O que você precisa entender é a graça de Deus e se apoderar da graça de Deus na sua vida, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Então, irmãos, às vezes nós estamos como Jonas, às vezes nós estamos como Elias, e é razoável às vezes a gente se irar, como está lá em Jonas capítulo 4 e verso 4. Há momentos que Deus precisa curar nossas feridas, mas há momentos que Deus precisa quebrar o nosso orgulho. Aleluia. Tem uma revelação espiritual aqui. A planta de Jonas é o zimbro, de Elias a ponta muito maior. Ambos apontam para Cristo. A sombra do zimbro foi temporária. A sombra que Jonas estava foi temporária. A sombra foi passageira. Mas existe uma sombra eterna para aqueles que confiam no Senhor Jesus. Porque em Salmo 91 e verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está aflito, você está amargurado, Deus te convida nessa manhã para você ir à sombra do Onipotente. Fique debaixo, se esconda debaixo, porque Deus vai guardar você, Deus vai guardar a sua família, Deus vai guardar a sua casa, Deus vai guardar a sua mente, Ele vai mudar a sua história de vida. Aleluia. Olha que Jesus fala, coisa linda, Mateus 11, verso 28. Vinde a mim vós que estáis cansados, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Descansa, meu irmão. Tem coisa que não é com você, entrega na mão dele, não é com você. Houve um tempo em minha vida que eu entendi que problema que não tinha solução não era problema. Porque matematicamente, se é um problema, tem solução, sim ou não? Isso a gente aprende em matemática. Não existe problema sem solução. Mas há um momento que Deus se cala. E parece que a gente não ouve a voz de Deus. Parece que a gente não sabe nada. Parece que Deus não ouve a gente mais. E aí você fala: onde é que está Deus?
Tem uma crônica que fala que o homem viu espelhado toda a sua vida numa tela, num sonho. E ele via que estava caminhando na areia junto com Jesus. E havia pegadas naquela areia. E ele percebeu que naquela visão, nos momentos mais difíceis da vida dele, não tinha mais os pares de pegada de duas pessoas, só tinha de uma pessoa. E ele faz o julgamento e diz: Senhor, por que o Senhor me deixou bem no momento mais difícil da minha vida? E nessa crônica, que não é a verdade, mas é uma crônica, eu não deixei você. Você só viu um par de pegadas, porque eu te carregava no colo. Há momentos que Deus se cala. Eu não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mar me destrói. Há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. Às vezes ando nesse vale sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Para frente devo andar. No silêncio eu aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando estou me recompondo, ouço a voz de Jesus. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Sem saber pra onde ir, no silêncio eu aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando estou me recompondo, ouço a voz de Jesus. Na planta, a planta morreu, mas Jesus ressuscitou. A sombra acabou, mas a graça continua. O conforto passa, mas a cruz permanece. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Pergunte para o seu coração nessa manhã: o que tem te produzido alegria? Minha planta? Sou eu ou a presença de Deus? O meu conforto ou o reino? Minha vontade ou a vontade do Pai?
Talvez você esteja aqui como Elias, cansado, desanimado, pensando em desistir, mas Deus quer restaurar você. Talvez você esteja aqui como um Jonas, ferido pela vida, crítico, amargurado, preso em ressentimentos. Deus quer transformar você. Quando Deus seca uma planta, não é para destruir você, é para mostrar de onde as raízes estavam. Nunca foi pela planta, foi por quem colocou a planta lá. Já estou terminando. Elias encontrou Deus debaixo de uma árvore. Jonas encontrou Deus debaixo de uma planta. Mas nenhum deles foi transformado pela sombra, foram transformados pela voz de Deus. As plantas secam, as obras passam, as estações mudam, as circunstâncias se transformam. As circunstâncias se transformam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha que texto lindo, Isaías capítulo 40 e verso 8. Seca-se a árvore, seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Hoje Deus continua procurando Elias cansados. Hoje Deus está continuando a procurar Jonas endurecidos. Aleluia. Porque Ele restaura os abatidos, ainda corrige os orgulhosos, ainda cura os feridos, ainda transforma corações. E continua dizendo: meu filho, a planta não é mais importante. O mais importante é aquilo que eu estou fazendo dentro de você, e aquilo que Ele vai fazer em você. Eu quero orar por você. Eu quero orar com vocês nesta manhã. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, hoje nós celebramos e nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes, Senhor, somos Elias, e muitas vezes nós somos Jonas, Pai. Há dias que estamos cansados e precisamos do Teu abraço. Há dias que estamos endurecidos e precisamos da Tua correção. Sonda os nossos corações, revela as nossas raízes, mostra aonde a nossa confiança está colocada. Meu Deus, se nós estivermos como Elias, restaura nossas forças. Se estivermos como Jonas, transforma o nosso caráter. Que nossa alegria não esteja nas plantas que crescem e secam, mas na Tua presença que permanece eternamente. Ensina-nos, Senhor, a amar aquilo que Tu amas. Ensina-nos a enxergar pessoas como Tu enxergas. Que possamos descansar não apenas debaixo das sombras, mas que possamos descansar nas turbulências, porque através disso nós temos a fé, e a fé é ver o invisível e crer no impossível. Debaixo das Tuas asas eternas, Senhor Jesus, nos guarde, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sua fé não pode estar firmada apenas nas coisas que Deus faz. A sua fé tem que estar firmada em Cristo Jesus, independente do que Ele faz. Você adore a Ele, adora a Ele no momento difícil, louve a Ele no momento de alegria, mas continue adorando no momento difícil. Adore a Ele. Aleluia.